Esse ângulo tá péssimo. Vamos ver se essa merda funciona. Bom, para hoje o Gotinhas de Direito, Noções de Direito Constitucional e Direito Internacional, eu vou fazer um pupurri. Primeiro, começando com o IDC, o Índice de Deslocamento. Índice não, perdão. O IDC quer dizer o Incidente de Deslocamento de Competência. O Incidente de Deslocamento de Competência. O Índice de Deslocamento de Competência ele apenas se aplica para assegurar o cumprimento de tratados de direitos humanos. Então, o IDC apenas se aplica para assegurar o cumprimento de tratados de direitos humanos. O IDC ele tem por objetivo evitar a configuração do princípio da subsidiariedade da jurisdição internacional dos direitos humanos. O IDC tem por objetivo evitar a configuração do princípio da subsidiariedade da jurisdição internacional dos direitos humanos. Quer dizer, esse princípio da subsidiariedade da jurisdição internacional ele pode ocorrer em casos de esgotamento dos recursos internos e também por ineficiência dos recursos internos. Então, no caso de esgotamento ou no caso de ineficiência dos recursos internos. O IDC, o Incidente de Deslocamento de Competência, é um instrumento processual que permite o deslocamento da competência para o julgamento de casos que envolvam violação dos direitos humanos da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, trata-se de casos que envolvem violação dos direitos humanos e que podem ter sua competência deslocada como um instrumento processual da Justiça Estadual para a Justiça Federal. O IDC pode ser ajuizado apenas pelo Procurador-Geral da República, pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, perante o STJ, não o STF. O IDC pode ser ajuizado apenas pelo PGR perante o STJ e não o STF. Para isso, é necessário ler o artigo 109, parágrafo 5º da CF 88, o artigo 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Esse parágrafo foi acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A resolução número 6 de 16 de fevereiro de 2005 do STJ dispõe que fica criada a classe processual de IDC, no rol dos feitos submetidos a esta Corte, em razão do que dispõe a Emenda 45 de 2004, mediante um acréscimo do parágrafo 5º ao artigo 109 da CF 88. Isso eu leio é uma nota. Cabe à terceira sessão do STJ o julgamento da hipótese prevista no caput desse artigo. Ok?
Então surgiu em 2004 na emenda constitucional 45. Mudando de assunto. Vamos mudar de assunto. Competência originária do STF. Competência originária do STF. Número 1, a extradição. Número 2, o julgamento de litígio entre a União, entre os Estados e o Distrito Federal em face de Estados estrangeiros e organizações internacionais. A terceira competência originária do Supremo Tribunal Federal é o julgamento de crimes comuns e de responsabilidade praticados por chefes de missão diplomática permanente. Repetindo, como competência originária do STF, temos a extradição, como a primeira, o segundo, julgamento de litígio entre União, Estados e o Distrito Federal em face de Estados estrangeiros e organizações internacionais. Em terceiro, julgamento de crimes comuns e de responsabilidade praticados por chefes de missão diplomática permanente. E, no caso do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, quais são as competências originárias? Importante saber. A primeira, a homologação de sentença estrangeira. A homologação de sentença estrangeira. E segundo, o exequatur de carta rogatória. O exequatur de carta rogatória, sendo necessário ressaltar que o STJ apenas analisa aspectos formais, ou seja, os juízos de deliberação. Cuidado, atenção, o STJ não executa a sentença estrangeira. O STJ não executa a sentença estrangeira. Cabe ao juiz federal executar essa sentença. Por meio de órgão de juízo delibatório. Por meio de órgão de juízo delibatório. Cuidado também, os Estados partes do Mercosul, terão um procedimento simplificado da homologação de sentença estrangeira pelo protocolo de Las Leñas. Então, pelo protocolo de Las Leñas, os Estados partes do Mercosul terão um procedimento simplificado da homologação de sentença estrangeira. Essas sentenças serão sentenças homologáveis pelo mesmo procedimento de exequatur de carta rogatória. Atenção, e a terceira observação, desde 2010, as sentenças estrangeiras declaratórias de estado de pessoas, por exemplo, mudança de nome, maioridade, etc., exigem homologação do STJ, por meio da revogação do artigo 15, parágrafo único da LIC, a antiga lei, a LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, atual LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Não existe homologação de carta rogatória. Não existe homologação de carta rogatória, portanto, e sim de sentença estrangeira. Ok? Não existe homologação de carta rogatória, mas sim de sentença estrangeira. Nenhuma, o que significa dizer
em última análise, que nenhuma sentença estrangeira dispensa homologação. Repetindo, não se homologa no Brasil sentença internacional. Sentenças internacionais são diferentes de sentenças estrangeiras. Sentenças internacionais são diferentes de sentenças estrangeiras. De modo resumido, as sentenças internacionais não são homologáveis pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo STJ. Tais sentenças são autoexecutáveis no Brasil. Quando o STJ apenas analisa aspectos formais, o que vale dizer juízo de delibação, cabe dizer julgamento de recurso ordinário de litígio de município e particulares em face de estados, estrangeiros e organizações internacionais. Esse litígio é julgado pelo juiz federal de primeira instância. O STJ aprecia somente o recurso. Tá? Então, primeira competência originária do STJ, a homologação da sentença estrangeira. Segundo, exequatur de carta rogatória. Terceiro, julgamento de recurso ordinário de litígios de município e particulares em face de estados estrangeiros e organizações internacionais. Em quarto, julgamento de IDC, do Índice de Deslocamento de Competência. Eu já volto.